gentil no seguinte aspecto, tá? É uma prova que permite que vocês não sejam bons em tudo. O que eu quero dizer com isso? Só de ciências humanas a gente tem 14 questões, tá? Fixas. Só que, dentre o primeiro bloco, a gente tem um primeiro bloco que, nesse primeiro bloco, são as primeiras 8 questões, né? Nós temos assuntos variados, né? Todos os assuntos da prova estão ali no primeiro bloco. E nesse primeiro bloco, geralmente, tem pelo menos 3 a 4 questões, ou seja, em ciências humanas, a gente totaliza cerca de 17, 18 questões. E lembrando que, para a gente ter o A, né, a gente precisa ter 43 questões, ou seja, só de ciências humanas a gente consegue pelo menos matar metade dessa prova. E, obviamente, vocês não podem acertar só ciências humanas, né? Então, é importante que vocês se dediquem agora, principalmente, a ciências humanas e a provas de linguagens. Então, espero que todo mundo já tenha lido o livro, tá? Vou até comentar sobre ele hoje com vocês. Pensei que eu tivesse permitido, todo mundo vai me permitir. Eu espero que vocês já tenham lido o livro, a gente vai comentar um pouquinho sobre ele, principalmente quando a gente for falar sobre ditadura militar, tá? A UERJ, ela pode trabalhar esse livro a partir de 2 formas diferentes, que são as minhas apostas, falando diretamente de ditadura militar ou falando sobre produção de memória, né, memória coletiva, memória individual, memória pessoal, e eu pretendo conversar sobre tudo isso com vocês, tá? Então, como que vai funcionar o nosso aulão hoje? Eu acho que todo mundo chegou a ver o vídeo, né, que eu postei, sabe mais ou menos como é que vai funcionar, mas, me apresentando, né, meu nome é Eduardo, acabei não me apresentando, nem todo mundo me conhece, meu nome é Eduardo, eu trabalho com a UERJ e com o Enem, para lá de 10 anos, não vou falar todos os anos para não entregar a idade, mas trabalho com o UERJ, principalmente, há muitos anos, né? Foi o primeiro vestibular que eu comecei a trabalhar. Sou professora de História, tenho formação em História, tenho mestrado em Ciências Sociais, então, o meu foco principal de trabalho é com a discursiva de História, tá? Da UERJ, e eu também trabalho com o Enem, Ciências Humanas em geral, vocês vão ver que eu brinco com as ciências humanas de uma maneira geral, né? O Enem eu trabalho a partir da matriz de referência, eu acredito que a gente está falando de vestibulares diferentes, a gente precisa focar de forma diferente, e a UERJ eu trabalho dessa maneira que vocês vão ver hoje, tá? Então, não posso deixar de falar que eu estou iniciando o intensivão, que começa agora sábado, então o que a gente vai trabalhar hoje, né, vai ser um apanhado geral de um pouco do que eu vou trabalhar no intensivão. Obviamente que eu espero que essa aula dure bastante tempo, vai depender também da energia de vocês para isso. Eu separei muitas questões para hoje, mas é uma noite só, eu não consigo trabalhar com tanta precisão todos os assuntos que eu preciso, né? A UERJ não é uma prova difícil, gente, e eu preciso desmistificar isso, porque é muito comum que vocês vejam professores fazendo uma espécie de terrorismo, né, em relação ao vestibular em geral, não, porque a prova é extremamente específica, que vocês têm que fazer isso, que o outro, e isso não é verdade. A prova da UERJ é uma prova justa, no sentido de que o que ela exige de vocês é aquilo que um aluno do ensino médio deveria saber. Consciência de mundo, consciência social, compreensão daquilo que é básico dentro do que o ensino médio pede. E a gente vai ver isso hoje, tá? E isso vale também para específica, não sei quais específicas vocês vão fazer, mas eu digo isso para a história, tá? Que é a minha área, mas eu converso com colegas também, tá? E nessas conversas eu digo para vocês que nenhuma prova da UERJ é extremamente difícil, tá? As provas são niveladas de forma que um aluno do ensino médio que se dedique consiga fazer. Diferente, por exemplo, das provas de São Paulo. As provas de São Paulo, elas são muito mais específicas. Então, gente, o que eu digo para vocês a gente consegue, tá? E, inclusive com o tempo que a gente tem, fazer um trabalho suficiente para que vocês conquistem o A. Tá? E quem não precisa de A, porque muita gente não precisa, né? O A é para quem, né? Obviamente, todo mundo aqui está buscando A, né? Isso é, obviamente. Mas, assim, o A, ele é indispensável para quem vai fazer direito, para quem vai fazer medicina, tá? E, de uns tempos para cá, também é interessante para quem vai fazer psicologia e jornalismo, porque a gente tem aumentado aí o nível da concorrência desses 2 cursos, né? Então, quem não vai fazer quem não vai fazer nenhum desses 3 concursos, né, dessas 3 provas, tranquilamente vocês conseguem chegar com um bom potencial de concorrência com o B, tá? O resto da galera não, vamos buscar o A com todas as forças, com toda a energia possível, tá bom? Então, vamos para o que interessa. Quem quiser participar do intensivão, depois vai me mandar mensagem no privado, vai pedir lá, eu vou mandar direitinho, tá? Não vou ficar aqui fazendo propaganda, não é o objetivo da aula de hoje.
Mas quem quiser, só me mandar mensagem depois que a gente conversa, beleza? E a gente vai começar logo, né? Vamos começar a colocar a mão na massa. Podem levantar a mãozinha, podem perguntar, é para isso que eu estou aqui hoje, tá? Senão eu faria uma aula gravada. Então, se eu estou fazendo uma aula ao vivo, eu quero que vocês tirem dúvidas comigo, beleza? Eu quero começar a conversa de hoje falando sobre história, tá? De 2016 para cá, a gente tivemos uma mudança da banca da UERJ. A UERJ não mudou de forma absurda, ela teve algumas mudanças importantes. Por exemplo, a gente teve a inserção dos livros dentro do vestibular, que foi uma escolha bem interessante da UERJ. A gente também teve uma pequena mudança no perfil da formulação das questões, só que se você pega uma questão de 2013, 2014, e eu inclusive coloquei aqui umas para vocês, vocês vão ver que não há uma grande diferença. Mas o que eu acho que mudou de uns tempos para cá? A gente tem visto uma prova mais equilibrada, ou seja, a gente não tem tantas questões de história, por exemplo, como a gente tinha no passado. A gente tem visto uma prova bem mais equilibrada. Mas e aí? O que a gente estuda para a prova Visão de Qualificação da UERJ em relação à história? Tá? Começando por história, a gente vai passar por geografia, por sociologia, enfim, a gente vai passar por tudo isso. Essas matérias são as matérias que vocês precisam focar com mais cuidado. Tá? Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, período napoleônico já caiu há pouco tempo atrás, né? Revolução Francesa, Brasil, Getúlio Vargas e ditadura civil-militar, tá? A UERJ também trabalha uma perspectiva interessante, que é como que ela coloca a atualidade para a gente. Eu não vou conseguir trabalhar a atualidade com vocês hoje, porque eu precisaria de um dia só para isso, tá? Mas a UERJ, ela trabalha a atualidade sempre a partir de uma perspectiva histórica. Como que funciona isso? Por exemplo, ano passado, no segundo EQ, ou no primeiro, né, a gente teve aquela questão de Donald Trump associando o Trina Moron. Estão lembrados dessa questão? Quem não está? Levantem a mãozinha. Então, essa questão, por exemplo, mostra para gente como o UERJ gosta de trabalhar a atualidade. Ela não vai chegar para vocês perguntar para vocês o que está acontecendo esse ano no mundo, né? Ela não vai fazer uma pergunta direta sobre isso. Ela vai colocar para vocês uma matéria jornalística falando sobre aquele assunto e vai pedir para que vocês reconheçam a raiz histórica daquele problema. E por que isso? Porque não tem como a UERJ adivinhar o que está acontecendo no mês que a prova vai ser aplicada. A prova da UERJ já está pronta. Então, a UERJ, ela vai perguntar a vocês algo que tem a ver com a atualidade, fazendo uma referência a um processo histórico, né? Fazendo referência, por exemplo, quando ela falou sobre guerra da Rússia, né? Fazendo uma referência de onde que começa o conflito com a Ucrânia. Então, uma coisa que é muito importante que vocês percebam, a UERJ adora século XX. Né? Nesse momento, eu não quero que ninguém se preocupe em estudar nada anterior ao século XX, a não ser que sobre tempo. Se sobrar tempo, que eu acho muito difícil em anos de vestibular, aí sim vocês vão um pouquinho mais para trás. Porém, chega no século XVIII e para. Tá? E outra coisa, importantíssimo, né? O ERJ, para nada, seja específica, exame de qualificação, não trabalha com nada antes da modernidade. História para o ERJ começa na Idade Moderna, começa no século XVI. E por que isso? Porque a intenção da UERJ é perceber, é compreender, é garantir que o aluno que está entrando na universidade, né, na UERJ, entenda como que funciona a formação na mentalidade do homem moderno. Tá? Então, qualquer coisa, Idade Média, esquece para o UERJ. Foca para o Enem, se forem fazer Enem, né? Espero que sim, mas para o UERJ não. Agora, para o exame de qualificação, a coisa funila ainda mais, né? Para o exame de qualificação é isso aqui, tá? Obviamente, que eu falei para vocês, sobre o tempo, vai um pouquinho mais para trás, né? Por exemplo, aqui a gente tem, além do século XX, a gente tem aqui período napoleônico, né? Século XIX, a gente tem a Revolução Francesa, então a gente consegue andar um pouquinho mais para trás, mas sempre pensando nessa lógica de contemporaneidade, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a UERJ ela costuma ser um pouquinho mais conteudista. De vez em quando ela chega com uma questão que é um pouco complicada, que exige do aluno um pouquinho mais de conhecimento de mundo, mas geralmente é uma ou outra questão, né, meio que sortida, dependendo do ano que a gente vai trabalhar aqueles assuntos. Então, entendido isso, alguma dúvida em relação a esse assunto? Posso passar para as questões? Então, vamos passar para as questões. Outra coisa também, tá? Às vezes eu vou um pouquinho rápido demais aqui para
A geração de vocês é ótimo, que ouve tudo e vê tudo no 2.0, né? Eu comecei a fazer muito sucesso, falando rápido, de uns 2, 3 anos para cá, quando vocês começaram a ficar acostumados com tudo na velocidade máxima. Só que, se eu falar um pouquinho rápido demais, eu peço para que vocês me avisem, tá? Porque, às vezes, eu engato aqui na metralhadora e já era. Vamos lá. Vou dar sempre 1 minuto para vocês lerem a questão, tá? Me responderem aqui no chat. E aí eu vou dar resposta e comentar sobre a questão. É assim que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Eu quero que vocês sejam ativos na produção, na questão. Uma pergunta que veio aqui no chat para mim. Estados Unidos, sim. Estados Unidos, a UERJ gosta muito de cobrar independência dos Estados Unidos, tá? Não coloquei aqui porque não está no nosso... no auge ali das questões que mais caem, né? Mas a UERJ gosta, então é um assunto que vale a pena vocês estudarem, independência dos Estados Unidos. Show já caiu algumas vezes, tá? Letra C, ótimo. Essa questão é uma questão considerada fácil, tá? Ela teve mais ou menos 70% de acerto, e eu coloquei ela aqui para a gente trabalhar um assunto que é muito importante, né? Construção de nacionalidade, de racialidade e eugenia. A UERJ gosta muito de trabalhar esse assunto. Reparem que essa questão é uma questão que aborda cenas de um filme, né, que foi lançado em 1915 e que tinha uma clara apologia ao Ku Klux Klan e a teorias eugênicas, né? Essa não é a única questão que a UERJ tem que aborda esse assunto, né? Às vezes a questão vem mais fácil, como é o caso dessa aqui, mas às vezes ela não vem tão simples assim. E eu quero mostrar para vocês mais ou menos como que os assuntos que a UERJ pode abordar em relação a esse assunto. O que a gente tem que entender quando a gente pensa na lógica de nacionalidade e raça que nós temos hoje? A construção da ideia de racismo, ela tem as suas origens no século XVI, né? No século XVI, ali no período em que a gente tem o início das grandes navegações. Só que a gente não pode falar de um racismo institucionalizado e científico antes do século XIX. No século XIX, junto com a construção das ciências humanas, né, e com a evolução das ciências biológicas, químicas, a gente tem a construção de uma noção de que a raça tem uma relação direta com a biologia, né? A UERJ nunca perguntou nada tão específico em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo que a ideia de uma ciência comprovando que existe uma hierarquia de raça surge, também está surgindo uma ideia de nacionalidade, né? A gente não pode falar de Estado moderno antes do século XIX. O que é um Estado moderno? O Estado é aquilo que a gente entende enquanto país, tá? O Brasil é um Estado moderno. Tá? Só que antes do século XIX, a gente tem a formação da centralização do Estado, mas ainda não existe uma identidade de Estado. Tá? Pessoas não se identificavam completamente com o seu local de nascimento ou o seu país. O que é um Estado-nação? Um Estado-nação é um espaço geográfico que possui uma fronteira, que tem uma delimitação de fronteira, mas que também possui uma burocracia única, que possui leis específicas, que possui uma cobrança de impostos que, em geral, é unificada, uma moeda única, né? E ela possui também uma cultura em comum. Acontece que os estados modernos, eles não são naturalmente compatíveis com a ideia que eles propõem, no sentido de que, se você chega, por exemplo, no interior do Brasil, ou, por exemplo, até determinadas comunidades da Amazônia brasileira, onde você tem ainda uma comunidade, com muitas comunidades indígenas, então, de repente, a gente pode ver, por exemplo, pessoas que não falam português, né? E isso acontece no mundo inteiro, acontece, inclusive, na Europa, acontece, inclusive, na Inglaterra, né? E a UERJ, ela gosta de brincar com essa noção de nacionalidade que não faz sentido na prática, que as pessoas podem divergir em relação ao conceito que elas possuem da sua própria nacionalidade. Qual é a sua nação? Se nação tem a ver com identidade, né? Será que a minha nação condiz com a minha identidade? E é aí que o conceito de raça entra muito forte.
né? Porque a gente tende a achar, e isso é uma conformação que a gente teve a partir do século XX, por conta de muita propaganda, que quando a gente olha para uma Europa, por exemplo, a gente está vendo uma só raça ali, né? A chamada raça ariana. Essa é uma propaganda difundida principalmente por conta do nazismo, mas não é bem verdade. A gente tem uma série de etnias que compõem esse continente europeu, assim como uma série de etnias que compõem o continente americano, africano, e assim vai. Asiático, então, nem se fala. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam a partir dessa questão é que a ideia de raça, como a gente entende hoje, é um produto do século XIX e que nasce junto com essa noção de nacionalidade, tá? De nacionalismo. A UERJ gosta muito de trabalhar com a diferença, né, de nacionalismo, patriotismo, né, entendendo que nacionalismo tem a ver com um sentimento construído, criado, o que a gente chama de mito de origem. Uma história criada, inventada, confabulada, para que as pessoas acreditem fazer parte de uma só nação. Quando, na verdade, a gente tem vários estados que são plurinacionais, por exemplo. Né? Ou seja, estados que estão ali, com a mesma burocracia, às vezes com o mesmo governo, mas que tem mais de uma nação que estão ali dentro, né? Que compõem aquele estado. Ou seja, várias etnias e várias noções de pertencimento. Só que no século XIX, no século XX, essa ideia de raça começa a ser tão difundida, tão difundida, tão difundida, a partir de uma lógica eugênica, ou seja, a partir daquela lógica do racismo científico, que determinava que pessoas tinham uma determinada raça, e essa raça definia inteligência, definia melhores qualidades corporais, definia mais força, mais saúde. Estão entendendo o que eu quero dizer aqui com vocês, para vocês? Deixa eu ver aqui. Benedict Anderson cai muito em prova, né? Cai muito enquanto texto de prova. Mas, assim, o que eu posso dizer para vocês, que é muito legal, né? Que pode deixar vocês mais aliviados, que a forma como o ERJ trabalha é dessa forma. Geralmente, não com termos muito rebuscados, ela pode usar o termo racismo científico, ela pode usar o termo eugenia, ela pode brincar com a questão da nacionalidade, tá? Tem uma questão do ano passado, do segundo EQ, entre aquelas primeiras 8 questões da prova, que ela fala um pouco sobre isso, né, para... Ih, meu Deus, deixa eu tentar lembrar aqui. Eu vou mencionar mais a efemérides, assim, eu vou trazer a ideia de efemérides, tá? Eu não vou conseguir trabalhar efemérides como um todo hoje, mas eu vou mencionar efemérides para vocês. Tá? Depois eu coloco, de repente, a questão para vocês. Dito isso, entenderam o que eu quero trazer para vocês aqui? Alguma dúvida em relação a esse conceito? Então, desconfiem, tá? Se a questão, ela pega, por exemplo, um mapa de um estado e ela coloca algum mapa definindo lugares diferentes dentro daquele estado nacional, com cores diferentes, mencionando termos diferentes, muito possivelmente aquela questão está brincando com a questão da nacionalidade e da racialidade também. Se for século XIX, início do século XX, está falando sobre o conceito de raça, tá? Bola? Uhum. Exatamente, foi no segundo EQ, foi acho que na questão 7, se eu não me engano, né? Foi a questão 7 do segundo EQ. Depois dei uma olhadinha, segundo EQ 2026, né? Eu tenho uma memória ruim, mas às vezes lembro. Ó, vou passar a próxima questão, tá? A gente vai começar a fazer umas questões um pouquinho mais difíceis, a gente vai dificultando um pouco a coisa, né, com o tempo. Vamos lá, um minutinho para vocês me darem a resposta. Alguém quer ler essa questão para mim? Alguém se candidata? 80 pessoas na live, hein, para a gente ter uma participação um pouquinho mais ativa? Posso Não? ler, Duda? Pode ler. Letícia, minha aluna? Aham. Sempre você, né? Ela sempre lê para mim tudo. Pode ler. Posso começar?
Pode sim. Ler o texto. Questões da UERJ, gente, a gente não precisa fazer aquele esquema que a gente faz no Enem, tá? Que o Enem a gente precisa começar pelo comando e depois ler o texto. Questões da UERJ, a gente tem mais tempo, então isso não é necessariamente uma obrigação. Agora, questões maiores como essa, é legal que vocês comecem pelo comando, tá? Então, Letícia, comece pelo comando e depois vai para o texto, mas só porque o texto é maior. Geralmente não é tão grande assim. Tá bom. A foto e o episódio relatado na reportagem indicam transformações que afetaram a sociedade alemã entre as décadas de 1930 e 1970. Uma dessas transformações, no âmbito das relações internacionais, está associada à seguinte mudança de orientação. Já parto para o texto ou leio as alternativas? Pode partir do texto. Tá. 1970, Brandt de joelhos em Varsóvia. Ao se ajoelhar diante do memorial aos heróis do gueto de Varsóvia, em 7 de dezembro de 1970, o então chanceler federal alemão, Willy Brandt, protagonizou um gesto que entraria para a história como um símbolo da busca alemã pela reconciliação no pós-guerra. Os nazistas haviam encurralado 500.000 de judeus no gueto de Varsóvia. Em abril de 1943, aconteceu o Levante, reprimido violentamente pelas tropas de Hitler. O cair de joelhos do chefe de governo Willy Brandt e o silêncio que se seguiu repercutiram no mundo como um símbolo de arrependimento, pedido de perdão e tentativa de reconciliação da Alemanha. Dentro do país, entretanto, Brandt foi até xingado. 25 anos depois do final da Segunda Guerra, a viagem de Brandt à Polônia de regime comunista foi um tema extremamente controvertido na Alemanha. O objetivo era a assinatura do Tratado de Normalização das Relações entre os dois países. Seria seguido de um acordo no mesmo sentido entre a Alemanha e a União Soviética. A coragem e a espontaneidade de Willy Brandt naquele 7 de dezembro de 1970 foram apenas um dos motivos que lhe valeram o Prêmio Nobel da Paz do ano seguinte. Muito obrigada, Letícia. Gente, como que o ERJ trabalha efemérides? Estamos vendo aqui? O que é uma efeméride, né? Nem todo mundo sabe. Efemérides são datas históricas que são aniversário, né? Ou seja, por exemplo, uma efeméride esse ano que me faz acreditar que vai cair a independência dos Estados Unidos é porque a gente está numa efeméride de independência dos Estados Unidos, né? 1776, independência dos Estados Unidos, 250 anos. O ERJ vai perguntar algo referente a esse assunto. Então, o que a gente faz? A gente estuda, é previsível. Agora, nem toda efeméride é tão óbvia assim, né? Por exemplo, essa não era tão óbvia porque 1970, 2020. Repara que termina com zero, entende? Terminou com zero, 2020, é efeméride histórica. Terminou com 6, é efeméride histórica para esse ano. Tá? Às vezes, hoje em dia não tanto, tá? A UERJ gosta de brincar com o ano da prova. Por exemplo, efeméride 2027, de fato. Tá? Então, nem sempre a efeméride é óbvia, mas muitas vezes é, né? Desde o final da pandemia, geralmente a efeméride tem a ver com o ano de aplicação da prova, tá? Então, a gente vai acreditar que as efemérides desse ano sejam referentes a 2026, tá bom? Mas é só para que vocês tenham noção de como que cai. Mas falando da questão especificamente, o que acontece, né? A Alemanha nazista, ela se constitui muito antes da Segunda Guerra Mundial, tá? A gente tem que, em 29, a gente tem uma crise econômica que leva à decadência da economia capitalista no mundo inteiro. O caso da Alemanha, especificamente, essa problemática, ela começa bem antes, porque a Alemanha, ela sai da Primeira Guerra Mundial, muito fragilizada. E por conta da Primeira Guerra Mundial, a gente tem a transição, tá, de um império para uma república, a República de Weimar. Durante esse período que vai, né, desde o início da República de Weimar até a ascensão de Hitler no poder como chanceler, né, a Alemanha ela passa por alguns processos políticos muito complicados. População passando fome, né, desempregada, economia decaindo cada vez mais, uma desigualdade social muito absurda dentro da Alemanha, o que faz com que, um pouco desesperado, recorra a medidas desesperadas e recorra principalmente à propaganda de uma grande mudança, de um grande salvador. É assim que os regimes nazifascistas eles ascendem ao poder. E é assim que o regime nazista na Alemanha ascendeu ao poder. E a gente poderia discutir aqui muitas coisas em relação a isso, por exemplo, como o fato de que a população comum ela não está preocupada em discutir fenômenos políticos, sociais, ideológicos. Ela está preocupada em ter comida na mesa. E se alguém oferece comida na mesa, ainda que com um discurso aparentemente absurdo, do nosso ponto de vista, né, vai parecer algo coerente. E a partir
do início, né, já da década de 20, a gente já vê o início de uma propaganda, né, nazista, ganhando espaço dentro da Alemanha. E eu acabei de falar para vocês agora, e essa ordem de questões não é aleatória, que no final do século XIX a gente tem o fortalecimento dos ideais eugênicos. O que é o ideal eugênico? Essa ideia de que algumas raças são mais poderosas, mais importantes e melhores que outras raças, né? E, por consequência, algumas raças são piores, e algumas raças podem ser responsáveis por problemas sociais, né? Então, isso não é algo que Hitler inventa. Hitler, ele se apropria dessa ideia, né? O antissemitismo, por exemplo, já é muito forte na Europa no final do século XIX e muito mais forte no início do século XX. Tanto é que aquele movimento que a gente chama de sionismo, né, o retorno a Sião, a criação do Estado de Israel, não foi inventado no século XX. Desde o século XIX, essas ideias elas estavam sendo propagadas pela Europa, inclusive por agentes antissemitas, que queriam retirar os judeus dos seus territórios nacionais. Queriam retirar os judeus da Alemanha, da França, da Inglaterra e levar para qualquer outro lugar que não fosse os seus países, né, não fossem as suas nações. Essa ideia de nacionalismo associada a um racismo muito forte. Lembrando que o antissemitismo ele não é um preconceito religioso, ele é um preconceito étnico, tá? Entendendo os judeus enquanto uma raça, né? Então, o que o nazismo vai fazer é se apropriar dessa ideia para explicar os fenômenos políticos e sociais que estão acontecendo na Alemanha. E esses fenômenos eles estão crescendo, por exemplo, vão começar a associar os soldados que lutaram na Primeira Guerra Mundial e que perderam a luta a judeus. E vão falar assim, olha, essa galera perdeu a guerra de propósito. Por quê? Porque são todos judeus, e judeus não se reconhecem enquanto alemão, judeus se reconhecem enquanto judeu. Então, quando ele olha um inimigo, um soldado de um país inimigo, e ele reconhece enquanto judeu, ele vai apoiar esse judeu em vez de lutar pela sua própria nação. Essas ideias começam a se difundir na Alemanha. Tá? Quando Hitler alcança o poder, né, antes mesmo da Primeira Guerra, ele vai começar a incentivar cada vez mais ideais de caráter antissemita, de caráter racista, lembrando que não só judeus foram perseguidos, mas principalmente judeus, né, em relação ao número, mas pessoas com deficiência, pessoas negras, homossexuais, ciganos, né, e ele começa a perseguir esses grupos, né. O que ele vai fazer, né? Ele vai criar guetos em toda a região que a Alemanha passa a ocupar, tá? Inclusive dentro da Alemanha e fora da Alemanha também, como é o caso de Varsóvia. Esse caso especificamente, um caso que vocês não precisavam saber, mas a UERJ está te contando, né? Que foi um gueto que foi construído. E o que eram guetos? Era uma espécie de bairros murados, onde viviam ali milhares de pessoas em situação completamente insalubre. Tá? Elas eram realmente retiradas da sociedade, elas ficavam ali muradas e ali dentro. Acontece em 43, a gente tem um evento chamado Solução Final. Tá? É um termo cunhado pelos nazistas. O que foi a solução final? Foi o momento em que Hitler começa a perceber que poderia estar perdendo a guerra, e aí o que ele vai fazer? Ele começa a matar os judeus. E é aí que os campos de extermínio, eles são criados e são incentivados. Essas pessoas são retiradas desses guetos e levadas para a morte. E aqui a gente tem um caso de resistência contra essa tentativa de destruir o gueto e levar essas pessoas para a morte. E aí a gente tem um evento extremamente triste, que é o caso do Levante de Varsóvia, em que um grupo de jovens, que eram os últimos a resistir à expulsão dos guetos, se mata coletivamente, como uma forma de dizer, olha, se tiver que nos matar, quem vai nos matar somos nós, entendeu? Nós somos donos do nosso próprio corpo, e eles se matam. Anos depois, em 70, a gente tem um chanceler da Alemanha Ocidental indo até o memorial de Varsóvia, do gueto de Varsóvia, e se ajoelhando nesse memorial do gueto de Varsóvia. E qual é o problema disso? O problema é que, nesse momento, a gente tem Varsóvia como parte da União, meu Deus, da União Soviética. Então, quando ele volta para lá, qual é a relação que se cria? A relação de que, olha, ele está se ajoelhando sob, né, para comunistas, né? A Polônia fazia parte da União Soviética, entende? Então gera um desconforto e gera toda uma crítica. Entendido isso, eu quero que vocês reparem como a UERJ ama trabalhar esse tipo de assunto, tá? Sempre a partir dessa lógica, dessa pegada. Como que isso reflete socialmente? E aí, gente, qual é o nosso gabarito?
Gabarito letra D. O que a gente está querendo dizer com isso aqui, ó? Questão é bem interessante, é o seguinte, não é o caso dessa questão, tá? Mas, em geral, as questões fazem o seguinte, ó, respectivamente. O termo respectivamente, cuidado, tá? Porque ele pede para que você veja um depois o outro. O que a gente tem aqui é, de fato, né, essa transição do nacionalismo totalitário ao multilateralidade diplomática. O que é multilateralidade? Termo que o UERJ gosta muito. Multilateralidade é a oposição à bipolaridade. O que era a bipolaridade? Aquele mundo dividido entre o poder dos capitalistas, representado pelos Estados Unidos, e o poder da União Soviética, né? Então, você tem dois grupos ali que detêm o poder do mundo. Nos anos 70, a gente ainda vivia um mundo bipolar, mas o que ele está dizendo aqui é que essa ação desse chanceler já está identificando o início de uma transição para um mundo multipolar, que é um mundo onde vários atores, e não só apenas dois, conseguem conversar entre si, conseguem discutir entre si, conseguem atuar politicamente dentro do cenário global. O que é legal que vocês entendam agora? Que uma coisa que a UERJ tem trabalhado nos últimos 2 anos é a ideia dessa tentativa que o Trump tem feito de fugir a essa ordem da multipolaridade. Por exemplo, a gente tem visto muito mais o Trump agindo em função de tentar derrotar uma China, tirar o poder da China, do que, por exemplo, conversando de forma mais abrangente com outros atores políticos. A gente tem visto, por exemplo, reuniões importantíssimas que até muito pouco tempo atrás, nunca que um país europeu estaria de fora, né? E agora a gente tem visto países europeus de fora desses debates, de algumas conversas. Então, o que a gente vê não é que a gente vai entrar, não é que a gente vai definir que a gente está indo em função e em direção a uma bipolaridade, mas a gente tem visto uma tendência do Trump buscar o fim dessa multipolaridade. Entendendo o que eu quero dizer, ou vocês preferem que eu repita isso de alguma maneira? Tudo certo? Dúvidas? Deixa eu ver aqui se tem perguntas. Efeméride, então, em relação à efeméride de Lei Maria da Penha, cara, eu também aposto, tá? A UERJ gosta muito disso, inclusive eu peguei uma questão falando sobre trabalho escravo, para a gente ver como que cai efeméride, né? A UERJ gosta muito já trabalhou muito PEC do trabalho escravo, já trabalhou PEC das domésticas, né? Ela gosta desses assuntos, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Não entendeu muito bem? Calma aí, repetir por gentileza. Vamos lá, vamos repetir aqui. Entendendo o que significa bipolaridade e multipolaridade? Isso ficou claro para vocês? Ou não? A ideia de bipolaridade é a ideia que é preconizada pelo período de Guerra Fria, né? Onde você tem dois atores políticos muito importantes que ditam o caminho do mundo, ditam a política mundial. Né? Quando a gente tem o final da chamada Guerra Fria, a gente tem o início de uma multipolaridade, ou seja, a gente tem atores diversos participando do cenário político global, atores diversos tendo voz no cenário político global. Né? E o que vai valer, né, a partir do momento que a gente tem a multilateralidade, é que a diplomacia ela vai estar mais em jogo, ou seja, vai ser necessário, em muitos momentos, acordos de cavalheiros. Né? Não é possível agora que só os Estados Unidos dite as regras do cenário global. Por exemplo, quando começaram as taxações do governo Trump, o que acontece? Vários países europeus começam a fazer negociação com a China diretamente. Por quê? Porque se os Estados Unidos está caro negociar, vamos negociar com outros atores. E assim, isso é muito comum no mundo multilateral, né? Onde atores diversos eles vão fazendo acordos. Olha, está ruim com esse país aqui, eu vou para outro. Né? E a gente vai conversando, fazendo acordos econômicos, né? Fazendo acordos políticos, diplomáticos, e isso significa um Estado multilateral. É um Estado, inclusive, um sistema multilateral, inclusive, evita guerras, né? Porque agora você não tem uma codependência entre nações. O que acontece é que o que a gente tem visto no Trump, nos últimos anos, é uma tentativa de aumentar a importância dos Estados Unidos. Né? Ele fala de fazer os Estados Unidos grandes novamente. Né? Quão grande é isso? Grande como era na Guerra Fria, né? Onde o mundo dependia dos Estados Unidos, o mundo capitalista dependia dos Estados Unidos. E hoje, cada vez mais, essa dependência diminui.
né? E aí ele tem costurado acordos indo nessa direção, indo nesse entendimento de tentar garantir esse fio condutor de uma bipolaridade novamente, onde agora o principal inimigo dele é a China, né? Questão bem interessante, que eu não coloquei aqui para vocês por uma questão de tempo mesmo, tá? Mas é uma questão que fala sobre o uso, o investimento dos Estados Unidos em produção de chip, tá? E a questão, ela trabalhava numa linha de raciocínio que dizia o seguinte, desde a pandemia, se percebeu que alguns produtos eram necessários ser produzidos dentro do próprio país, por uma questão de segurança nacional. Inclusive, segurança nacional era o gabarito, tá? E essa questão, ela fazia todo um jogo de palavras que teria que você percebesse que produzir determinados produtos internamente era necessário para a segurança nacional, principalmente quando tem a ver com tecnologias, como, por exemplo, chip. Né? Quando a gente vai para a geografia, por exemplo, o que a gente estuda? A gente estuda que o mundo globalizado, principalmente a partir dos anos 80, não produz mais o mesmo produto em um só lugar. O que ele faz? Ele compartimenta esse produto, né? Você tem um pedacinho de um celular aqui, de um país, outro pedaço do celular em outro país, né? E daqui a pouco, vários pedaços de um celular vão para um determinado país para ser montado. Isso tem a ver com uma divisão internacional do trabalho que se modifica, né? Eu faço com que o meu celular seja produzido em vários países com a intenção de baratear o custo de produção. Isso é globalização. Entendemos isso? Foi, né? Então, e aí o que a gente vê de diferente, que a gente estranha nos últimos discursos que a gente vê do Trump? Por exemplo, quando ele começa a discursar de que as indústrias precisam voltar para os Estados Unidos, né? Ele começa a fazer acordos, costurar acordos, de forma que os países se tornem independentes novamente dele. Vai dar certo? Ele vai conseguir fazer isso? Eu duvido muito, tá? Mas a gente vê um discurso que vai em direção a esse argumento, a essa pegada. E a UERJ gosta de trabalhar noções de discurso, né? De tentar. E aí, inclusive, tem um termo que eles costumam usar muito, né, que é o termo globalismo, como uma forma pejorativa de chamar globalização, que o globalismo acabou com os Estados Unidos, o globalismo está diminuindo a importância dos Estados Unidos. Esse é um discurso que tem sido construído. Tá? Entenderam? Posso passar adiante? Show de bola. Eu coloquei essa questão para vocês um pouquinho antes de começar a aula, tá? E eu já vou explicar o motivo dela, tá? Por que eu coloquei ela aqui. Façam questão, me deem um gabarito para a gente conversar um pouquinho sobre. Tá todo mundo conseguindo ver direitinho? Tá funcionando dessa maneira? Ou vocês preferem que eu leia a questão? Então tá, porque como a aula vai durar muito tempo, né? Então eu prefiro focar um pouquinho minha voz. Um minutinho, hein? COD? A maioria foi de C, né? Então tá, vamos lá. Vamos conversar um pouco sobre essa questão. Vamos ler, eu vou ler com vocês o comando. O cangaço, representado na figura de Lampião, foi tema do desfile de escola de samba da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval do Rio de 2023. Na literatura de cordel, a vida de Lampião é muito recordada, como nos versos do poema transcrito. Na imagem e no poema, cangaço e cangaceiro foram situados historicamente como elementos constitutivos do quê? O gabarito é letra C, tá? Ó, lembrem que a ideia de conservadorismo tem a ver com um termo pejorativo para conservar costumes, tá? E aqui a gente tem um outro cenário, na verdade. A gente tem o cenário da construção de um patrimônio histórico que remete à ideia de memória coletiva, né? A ideia do cangaço,
quando surge de fato, como surge enquanto fato social, o banditismo social, como era chamado, era algo temidíssimo. Era algo considerado um risco a todos. As mulheres tinham medo, né? Muitas pessoas tinham medo do cangaço, os cangaceiros eram violentos, né? A gente tem uma série de obras que trabalham o cangaço, e quando a gente chega mais ou menos ali na década de 60, mais ou menos, a gente começa a ver uma mudança da forma como o cangaço ele é retratado nas obras cinematográficas, inclusive a partir de um movimento de cultura, né, de cinema, que a gente chama de cinema novo. Eu vou até comentar sobre o cinema novo hoje com vocês. E o cinema novo, ele começa a retratar o cangaço de uma outra maneira. Temos um filme muito legal, do Glauber Rocha, assim, legal dependendo de quem assista, né? Já fiz alguns alunos meus assistirem, que é o Deus e o Diabo na Terra do Sol. Não sei se vocês já ouviram falar dele. É um filme preto e branco, bem grande, né, que fala um pouco sobre essa coisa do cangaço e da luta do homem sertanejo por um lugar de esperança, e toda essa memória coletiva que surge em torno do Nordeste. O que eu quero dizer com vocês em relação a isso, cara, eu amo esse filme, né? Mas aí eu sou meio suspeita. O que eu quero dizer com vocês em relação a isso é que percebem que quando o cangaço ele surge nessa pegada de ser visto enquanto algo negativo, o banditismo social. E aí, de repente, isso muda e se torna um símbolo de resistência. O que a gente vê acontecer aqui? A gente vê um fenômeno que é a transformação de memórias pessoais em memórias coletivas. E aí eu trouxe para vocês o esquema, e eu não quero que vocês se assustem com o que eu vou colocar na tela para vocês, não, tá? Eu quero que vocês entendam a diferença entre memória pessoal e memória coletiva. Como que funciona a memória coletiva? Funciona quando a memória de um monte de gente se junta e cria uma memória unificada, como é o caso do cangaço. Por exemplo, todos vocês tiveram, quando criança, uma tradição familiar específica, né? Que quando vocês cresceram, perceberam que, nossa, nem toda família fazia determinada coisa. Tá? Mas, por exemplo, acredito aqui que todo mundo aqui, de alguma forma, aproveitou, já teve natais em família. Repara que vocês têm uma memória que é pessoal em relação ao Natal em família. Mas, em determinado momento, essa memória ela se torna coletiva. Todo mundo teve um Natal em família. E Natal se torna uma data importante. Né? Todo mundo aqui tem um estilo de música preferido, que em algum momento foi construído. Seja pelos pais, seja por alguma parente que vocês gostam muito, seja por um colega de escola que mostrou para vocês determinado ritmo, né? Seja por uma experiência boa que vocês tiveram numa festa e passaram a gostar daquele tipo de música. Mas reparem que vocês não gostam daquele estilo de música sozinhos. Vocês gostam desse estilo de música coletivamente. Então, alguns fenômenos acontecem com a gente, no ponto de vista pessoal, e se tornam, e se misturam em algum momento com a memória coletiva. E aqui eu coloquei esse esquema para vocês entenderem como funciona isso, e como o ERD gosta de cobrar isso, né? Repara aqui, olha, memória estrutural, né? E aí você tem aqui, ó, estruturas culturais profundas. E aí a gente está falando, por exemplo, de não andar pelado na rua. Certeza que todo mundo aqui teria vergonha, quase todo mundo, né? Não posso garantir que todo mundo vá, mas teria vergonha de andar pelado na rua, né? Mesmo que, se vocês andassem pelados na rua, não fosse considerado crime. Mas colocar as coisas de fora no meio da rua seria algo que garantiria um constrangimento. Por quê? Porque existe um sistema de regras, de padrões, de representações, que nos ensina que a gente tem que usar roupa. Né? E isso cria em nós a sensação de que precisamos usar roupas. Né? Ao mesmo tempo, vocês têm uma memória pessoal também. Em algum momento, os pais de vocês, ou quem criou vocês, ensinou vocês a usarem roupa. Né? Em algum momento, rolou um clique na cabeça de vocês que vocês pararam de tentar tirar roupa no meio de todo mundo, né? Como às vezes bebês fazem. Né? Isso é a nossa memória individual se transformando em memória coletiva. Por que eu estou falando desse bando de abobrinha? Por conta desse livro aqui, que eu acho que o Fundo Verde não está permitindo. Né? Ainda estou aqui, que é o livro do EQ, do primeiro exame de qualificação. Né? E esse livro, Marcelo Rubens Paiva, trabalha exatamente esse assunto. Como que a memória individual pode, em algum momento, se fundir com a memória coletiva. E eu preciso que vocês estejam muito atentos ao que eu estou dizendo agora. Vocês entenderam o que eu quis dizer aqui? O livro, quem já terminou de ler o livro? Ou está pelo menos na metade? Né? Espero que pelo menos na metade vocês estejam nele, né? E vocês viram que o início do livro todo é Marcelo Rubens Paiva falando sobre
sobre a mãe dele. Memórias pessoais, memórias da infância, né? E aí, em determinado momento, ele começa a mesclar a ideia de memórias pessoais com a memória do que estava acontecendo com o Brasil, né? E aí ele vai aumentando isso e vai expandindo essa ideia, né? Para que, em algum momento, ele comece a falar sobre memória do Estado brasileiro. O que está acontecendo no Estado brasileiro? Tá? Então, a UERJ, ela ama brincar com essa questão da memória, memória coletiva e memória individual, e eu preciso que vocês compreendam isso. Compreenderam o que eu quis dizer aqui com isso? Alguma dúvida? Vamos falar de ditadura ainda hoje, tá? Se tiverem dúvidas, eu vou só baixar a mãozinha de vocês, e aí, se alguém quiser falar, levanta de novo, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Então tá, eu vou passar então a questão, pode ser? Vamos para a cartografia, e eu coloquei essa questão de cartografia aqui por um motivo muito específico, porque na próxima questão nós vamos falar de ditadura militar, tá? E eu quero que vocês entendam essa questão de cartografia como uma ponte para a gente falar de ditadura militar, e eu já vou explicar como que essa lógica funciona, tá? Primeiro, façam questão, me deem a resposta. Quem é meu aluno já fez essa questão umas 1000 vezes, né? E vamos fazer de novo, tá? Porque cartografia, e aí, antes de vocês fazerem questão, cartografia cai todo ano, né? Todo ano. E sempre na mesma pegada, tá? Sempre na mesma pegada, sempre nas mesmas perguntas. Sempre pergunta quem fez aquele mapa ou qual é o tipo de projeção daquele mapa. E sempre trazendo uma crítica em cima dessa projeção. Então, façam a questão e eu vou comentar sobre. Me deem um gabarito aí. Só respondendo aqui a pergunta da Tayana no chat. O caso de Rubens, no livro, intercala entre memória individual e coletiva simultaneamente, correto? Sim, correto, e é assim que funciona a nossa memória mesmo. Por isso que esse livro é tão genial, tá? Porque a nossa memória coletiva e individual, ela se confunde o tempo inteiro, tá bom? Isso é muito comum. Foi todo mundo? Vamos lá, então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas vai entender agora. Não tem muito mistério, não, tá? Nosso gabarito é A, mas aí, gente, já entra a dica para vocês, tá? A resposta é sempre A ou B. Nunca foi outra. É sempre Petrus e Mercator, tá? Sempre. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, mas assim, o que eu quero que vocês tenham como dica agora, tá? Porque a minha intenção é que vocês passem. Assim, eu gostaria muito que vocês entendessem, tá? Mas eu quero que vocês passem, e se eu quero que vocês passem, eu preciso dar algumas dicas que podem facilitar o entendimento de vocês. Mercator é sempre aquele mapa que vocês estão acostumados a ver. Sabe aquele mapa que está em qualquer representação? Aquele mapa que qualquer outdoor, qualquer livro está lá, aquele mapa? Né? Aquela dimensão de países que vocês estão acostumados é Mercator. Repare que não é um mapa que vocês estão acostumados a ver no dia a dia, correto? Ignore o pontinho vermelho, não é. Então, essa é a primeira dica que eu vou dar para vocês antes de explicar o assunto. Mas vamos lá, vamos tentar entender esse assunto com um pouquinho mais de precisão. Tem que saber, tá? Não tem muito o que fazer. Né? Para a gente entender cartografia, primeiro a gente tem que entender como que funciona o básico, né, da construção desse planeta que a gente chama de nosso. Né? É importante que vocês compreendam que nós estamos falando de dimensões de latitude. Essa latitude, repara que tem um cachorrinho aqui latindo, eu não sei onde que eu vi isso, tá? Mas eu nunca mais esqueci. Algum professor que eu vi em algum momento fez essa referência, eu achei genial. Não fui eu, não é de minha autoria. Mas latitude, cachorrinho latindo. Lembrem, latitude é sempre a linha horizontal. Tá? E a gente divide o planeta em algumas latitudes. Tá? E a gente sempre parte de uma linha específica, que é a linha do Equador, que é o ponto zero de latitude do planeta. Beleza?
Bom, entendendo isso, eu não vou falar hoje sobre atmosfera, né, dinâmica de ventos, porque realmente não daria tempo para fazer isso, pelo menos não aqui, tá? E a gente vai fazer as questões que são mais importantes. Mas eu preciso que vocês entendam pelo menos isso aqui, né? Lembrem que acima está o Trópico de Câncer, abaixo o Trópico de Capricórnio, lá embaixo o Círculo Polar Antártico, uma outra forma que eu acho interessante de memorizar é lembrar do Guaraná Antártica. O Guaraná Antártica é brasileiro, vocês sabem disso, né? Produção nossa, tipo Dolly, também é produção nossa, né? Lembra que se o Guaraná Antártico é brasileiro, nós estamos mais ao sul, então, Círculo Polar Antártico. Não sei se funciona para vocês, mas para mim faz todo sentido, tá? Né? Capricórnio, Trópico de Câncer. E aí, se vocês quiserem ser bem decoloniais, né, vocês podem pensar assim, Estados Unidos, né, o câncer do mundo, enfim. E aí vocês associam ali em cima como Trópico de Câncer, e aí a gente vai e pega a situação. Tá sendo gravada, a gente vai ver depois se a gente vai deixar gravada em algum lugar ou não, mas está sendo gravada, tá? Bom, eu acho que tá, né, gente? Eu tenho sempre medo de dar algum chabu e não... Ah, tá sendo gravada assim. Entendendo isso, que não é a parte mais importante, mas é essencial para a gente entender a cartografia. A gente tem que entender o seguinte, né? Todo mapa, ele possui uma distorção. Por que isso? Porque a gente está tentando colocar algo que é esférico num plano. Eu coloquei aqui para vocês, só para vocês terem noção, para a gente conseguir visualizar isso melhor, né? Já vou voltar para essa página aqui. Olhem essa página aqui, né? Aqui é uma projeção cilíndrica. Reparem que aqui eu estou pegando a Terra, né, e eu estou abrindo ela como se fosse uma laranja. Quando a gente abre a Terra como se fosse uma laranja, repara que a gente vai criar alguns vácuos quando ela vai para o plano, certo? E esses vácuos, esses buraquinhos, tá vendo? Eles vão precisar ser preenchidos de alguma maneira. E esse preenchimento desses buraquinhos, para que a gente consiga representar no plano, são eles que criam algum tipo de distorção. Tá? Então, nenhum mapa consegue colocar, né, representar o planeta de uma forma que não cause distorções. E aí que a gente faz uso de alguns recursos para que isso funcione. Tá? A primeira coisa que a gente tem que lembrar e saber, né, e aí eu vou precisar ser um pouquinho mais... resumir um pouco mais esse assunto com vocês, mas é o que a UERJ pergunta realmente, né? Que é o tipo de projeção, tá? Como que a gente vai fazer essa projeção? E a primeira forma que a gente precisa analisar é a forma de superfície, conforme a superfície de projeção. Esse assunto foi cobrado na última prova, nossa última Q, né? Que o gabarito era cilíndrico. Né? No segundo Q, eu escolhi, na verdade, uma questão, mas poderia ser várias outras. E como que a gente entende isso? São 3 as formas de superfície de projeção que a gente pode utilizar, tá? Para o UERJ, para critérios de UERJ. A cilíndrica, a cônica e a azimutal. A cilíndrica, ela abarca, geralmente, a maior circunferência do planeta Terra, ou seja, a gente está falando do Equador. O que isso significa? Que a forma de projeção cilíndrica, é possível que ela faça 2 coisas. Ou ela vai aumentar o Equador, ou ela vai aumentar o trópico, tá? Para a UERJ, isso não importa muito, tá bom? Geralmente, a UERJ não se preocupa muito com esses detalhes, é uma questão do Enem que trabalha especificamente com isso. Mas entenda uma cilíndrica como se fosse uma folha de papel, deixa eu ver se eu tenho aqui uma folha de papel, não tenho, geralmente eu tenho, mas dessa vez eu não tenho, né? Mas vocês estão vendo aí na tela, uma folha de papel que ela está circulando, tá? Ela está circulando o globo. Essa é a representação cilíndrica. O que vai acontecer com isso? Né? Como ela geralmente privilegia regiões mais próximas do Equador, significa que ela vai ampliar regiões de alta latitude, ou seja, mais próximas do polo. Por que isso? Porque imaginem agora, eu preciso que vocês usem a imaginação de vocês, que no momento em que ela pegar essa região mais distante e trazer para a região do plano, o que ela vai fazer? Ela vai ampliar essa região do plano, que está mais próxima dos trópicos. Ficou confuso para vocês? Ou está dando para entender? A cilíndrica é mais usada e, por isso, ela é mais cobrada em prova. Em geral, está na dúvida, tem cilíndrica, coloca a cilíndrica enquanto resposta. Tá? Eu vou repetir, então. Vamos lá. Temos a cilíndrica, a cônica e a azimutal. Para a gente entender isso, primeiro preciso que vocês entendam o que está na tela, o que é o óbvio aí. Como que essas projeções elas vão pegar o globo terrestre e elas vão tentar colocar ele num plano.
tá? E é exatamente como vocês estão vendo. O que acontece é que, por exemplo, quando a gente olha para a cilíndrica, ela vai tentar preencher espaços vazios que inevitavelmente vão aparecer no mapa, como é o caso aqui que eu coloquei para vocês essa representação, tá? Que ela vai, a gente está recortando o planeta como se fosse uma laranja, né? Descascando o planeta como se fosse uma laranja, e repara que essa aqui é a linha do Equador. Repara como na linha do Equador a gente quase não tem deformação. Estão reparando nisso? Olha só. Olha aqui, a gente tem a representação aqui, ó, da América, olha como quase não tem deformação, nessa linha do Equador, exatamente aqui. Mas repara que quando a gente vai chegando mais para baixo, a gente faz tipo um buraco aqui, né? E nesse buraco, é nesse buraco que a gente vai ter a deformação, tá? O que significa que, possivelmente, e isso vai acontecer nesse caso, essa região aqui, quando ela for representada num plano, ela vai ser maior do que ela de fato é. Entenderam isso? Porque a gente vai precisar preencher o espaço vazio. Foi? Ah, então. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, tá? É o mais importante agora. Então, essa cilíndrica geralmente vai abarcar a maior circunferência da Terra, no sentido de que ela vai privilegiar regiões próximas da região do Equador, o que vai fazer com que regiões de alta latitude, o que é alta latitude? Os mais acima, né? Mais próximos dos trópicos. Alta latitude, baixa latitude. A gente está falando o quê? Do trópico de Câncer, trópico de Capricórnio. Essas regiões, elas vão tender a ficar maior, né? É literalmente como se a gente pegasse uma folha de papel, envolvesse um globo, né? E aí formasse um cilindro com a folha. Geralmente, esse tipo de projeção é mais fácil manter a conservação da forma, mas ela vai distorcer os ângulos, tá? As proporções da superfície acabam ficando distorcidas, tá bom? Entendemos isso? A cilíndrica distorce os polos, tá? Qual é o tipo de projeção de superfície que é melhor para os polos? É a azimutal. Porque repara que a azimutal, ela funciona como se fosse uma xerox mesmo, né? Ela tirou uma foto. Tirou a foto, tá? Então, baixa latitude e alta latitude, vamos lá, vamos voltar aqui para cá. Ó, Equador, alta latitude, quanto mais para cima, mais alta latitude. Baixa latitude, quanto mais para baixo. A nossa referência é sempre o zero, tá? Linha do Equador. Essa é a nossa referência. Né? E aí, repara que nessa, se a gente tiver uma projeção cilíndrica, né, que vai estar em volta aqui desse globo, repara que as regiões que vão ficar mais preservadas são as regiões próximas do Equador. Beleza? Né? E é mais comum, gente. E aí, a dica que eu dou para vocês não entendi nada, professora. Cara, vá na fé que a maior parte das questões da UERJ vai estar trabalhando com a cilíndrica. Se ela não estiver falando da cilíndrica, ela vai estar falando da azimutal. Então, eu já vou falar da azimutal. Qual é a azimutal? Essa última aí. É esse globo aí que a gente geralmente vê como símbolo da ONU, sabe? A projeção azimutal, a gente não tem deformação no papel, tá? Para fazer a projeção. É como se fosse uma xerox direta do papel. Pegou, ó, taxou, fiz uma xerox, coloquei ali, tá? Encostou a imagem ficou, tá? E ela é muito usada para representar polos, mas ela também é usada com um outro objetivo. Tem uma questão da UERJ que fala sobre alcance de mísseis. Como que funcionava isso? Era uma matéria jornalística que falava qual era a possibilidade do alcance de um míssil da Coreia do Norte se eles jogassem um míssil em direção aos Estados Unidos. Tá? Era uma questão sobre isso. E aí a matéria falava que houve um erro na hora de pensar, de entender qual era a dimensão, por conta do tipo de mapa que tinha sido utilizado. Tá? E aí, o que acontece? O que é legal da projeção azimutal é que ela preserva as distâncias. Você consegue, por exemplo, saber justamente a projeção e a distância, através da escala, de uma região para outra região. E aí, por exemplo, numa questão como essa, de projeção de míssil, você não tem como errar a distância. Você não pode falar que pode atingir os Estados Unidos como não pode. Você tem que ser muito certinho em relação a essa projeção. Aí você usa azimutal. Azimutal pode ser para qualquer região, tá? A gente costuma usar azimutal mais por uma questão de conveniência, porque todas as outras formas de projeção costumam prejudicar
né, a região dos polos, mas você pode pegar uma azimutal e você pegar a projeção em qualquer parte do planeta. O que confere ser uma projeção azimutal é essa xerox, daquela coisa de você taxou na parte do planeta e você consegue ver essa dimensão. E aí você consegue ter uma noção bem legal da distância de um lugar para o outro. Show? Né? Cara, essa questão aqui é uma questão que eu, inclusive, coloco sempre na lista, né? Mas aí não dá tempo de fazer isso hoje. Bom, entendendo isso, e a gente também tem a cônica, acabei não comentando com vocês, né? Que é como a gente está vendo aí, né? Quando a gente fala de projeção cônica, a gente está falando de uma projeção que acaba priorizando latitudes médias, né? Ou seja, a gente está priorizando os trópicos, porque repara que ela vai encostar certinho onde a gente tem a região dos trópicos, tá? Repare que nesse tipo de projeção, tanto o Equador quanto os polos, eles acabam ficando negligenciados. Olha só o que eu quero que vocês reparem. Reparem o seguinte, reparem que na cilíndrica, a gente está falando de projeções que elas respeitam os ângulos de uma forma muito mais exata, né? A gente está vendo aqui, ó, ângulos de 90 graus. Quando a gente chega na projeção cônica, a gente não tem mais ângulos de 90 graus. A gente tem esses ângulos formando, de fato, uma forma cônica, né? E no caso da projeção azimutal, ela tende a preservar isso. Tá? Tende a preservar as distâncias. Esse é o mais importante, né? Tende a preservar as distâncias. E é quando ela é mais usada. Bom, eu vou passar para o próximo slide, e aí qualquer coisa a gente volta aqui, tá? Porque aqui, não estou dizendo, ó, esse assunto aqui o UERJ cobra muito, foi a última pergunta da UERJ no EQ do ano passado. Por isso que eu acho que, como ela todo ano ela cobra cartografia, ela geralmente alterna, né? Uma prova, ela pede a representação conforme a superfície de projeção, e outra prova, ela pede isso aqui, né? Que é o que está na questão para vocês, por isso a escolha da questão. Projeções cartográficas, quem foi que projetou o quê? Tá? Basicamente, essa é a pergunta. Quem projetou o quê? Tá? E aí eu começo pela projeção de Mercator, né, que é a projeção que a UERJ... Mercator e Petri são as projeções que a UERJ mais gosta. Tá? A projeção de Mercator é uma projeção de 1569, século XVI, e é uma das mais comuns de aparecer como gabarito, para vocês identificarem, porque eu quero que vocês só reparem que esse mapa é o mapa que vocês estão acostumados a ver no dia a dia. Tá? Então, você olhou para o mapa, viu que é quadradinho e que não causou estranhamento, associa Mercator, tá? Mas, obviamente, a gente vai ser um pouco mais preciso em relação a isso, né? A gente está falando de uma projeção que é cilíndrica, tá? Deixa eu só aceitar aqui alguém que pediu para entrar. Pronto. Só estou voltando a entrar, né? Começando a entrar de novo. A gente está falando de uma projeção que é cilíndrica, tá? Um tipo de projeção que ela foi produzida no contexto de grandes navegações. Repara que a gente está falando do século XVI. Isso significa algumas coisas para a gente. Primeiro, que o objetivo é otimizar as navegações. Segundo, que é um tipo de projeção que é considerada uma projeção eurocêntrica. Isso é muito importante. Até porque tudo que Mercator conhecia era de fato a Europa, né? Então, fazia sentido para aquele contexto de época esse tipo de projeção, né? E é isso que justifica o fato de ser uma projeção que ela é conforme. E o que significa ser uma projeção conforme? Significa que essa projeção ela preserva os ângulos. E para quem está navegando, saber o exato ângulo entre dois pontos define a rota. Então, faz todo sentido que uma projeção criada para navegação priorize isso. O problema é que, para tentar preservar os ângulos, ela vai acabar deformando as áreas, fazendo com que países da região do Equador pareçam muito menores do que de fato são. Tá? Na verdade, o que acontece é que os países da região dos trópicos acabam maiores do que eles são. Reparem aqui. Reparem isso aqui, ó. Aqui a gente tem a linha do Equador. Tá? Essa região da linha do Equador, a gente tem uma certa preservação do tamanho. Quando a gente vai chegando mais para cima, olha como esse quadrado vira um retângulo, bem grandão, tá vendo? Isso aqui significa que está sendo esticado. Isso aqui significa que essa região aqui, que é os Estados Unidos, é bem menor do que está aparecendo aí na tela para vocês. Qual é o problema disso? O problema é que a gente está falando do privilégio de privilegiar regiões que são consideradas já o centro do mundo. Ou seja, porque assim como os Estados Unidos parece bem maior do que de fato é, a Europa também parece bem maior do que de fato é. Estão conseguindo perceber isso? Tá?
Então, quando a gente fala, né, dessa projeção de Mercator, a gente está falando de uma projeção que ela é cilíndrica, o que contribui para essas distorções, tá? Que aumentam conforme a gente vai se afastando da linha do Equador. Conforme a gente vai para cima, a gente vai se afastando da linha do Equador. Ou seja, quanto maior a latitude, maiores as distorções. E isso importa porque a Europa fica numa faixa de latitude onde a distorção é ainda relativamente controlada, tá? Então, ela parece preservada no mapa, mas ela acaba aumentando aumentando mais, desculpa, né? Enquanto isso, regiões ali de alta latitude, como a Groenlândia, a Antártida, né, aparecem absurdamente mais ampliadas, tá? E, no sentido contrário, os países que estão próximos à linha do Equador, elas parecem menores do que realmente são. E aí tem uma questão da UERJ do ano passado, que ela mostra um site chamado... Ih, caramba, qual é o nome do site aqui? Eu tenho ele aqui, peraí. True Size, o nome do mapa. Peraí, só um minutinho, que eu acho que de repente eu consigo colocar para vocês isso. Eu vou projetar para vocês aqui, eu nem ia fazer isso, tá? Mas eu vou fazer. A UERJ apareceu com esse site aqui para gente. Tá? Na prova do ano passado, se não me engano, ano retrasado. Tá? Esse site, ele mostra como que funciona o mapa de Mercator e qual é o tamanho real dos países. Repara o tamanho dos Estados Unidos quando ele é colocado na região onde ele de fato está, né? Quando a gente diminui, quando a gente vai para regiões mais próximas do Equador, olha como ele diminui. Olha como ele diminui. Entenderam a lógica do mapa de Mercator? Quanto mais longe do Equador, maior é. E se a gente for de mais para cima, ó como vai ficando maior. Olha só. Olha quando ele chega na Groenlândia. Olha o tamanho dele. Entenderam a questão? E qual é o problema disso? O problema é que países do sul global ficam parecendo menores do que de fato são. Tá? E isso vale para outros países também, né? Quando a gente pega, por exemplo, a China, né? Olha como é a China comparado aqui ao Brasil. Olha o que acontece quando ela cresce. Olha quando a gente compara a China, por exemplo, a Rússia, né? E aí a gente não tem dimensão real dos países. E o problema, gente, é que representação cartográfica é poder, né? Por que, por exemplo, a UERJ, no ano de 2022, se eu não estou me enganada, ela usou aquela representação cartográfica da América do Sul virada de cabeça para baixo? Né? Por que o IBGE... gente, ó, ainda bem que eu lembrei disso agora, tá? O IBGE, esse ano, ela produziu e divulgou um mapa do planeta, né, virado ao contrário, ou seja, da América do Sul para cima. O que quer dizer com isso? O que o IBGE quer dizer quando ele inverte a direção do mapa e coloca a América do Sul em cima? Ele está falando sobre a importância da América do Sul. Esse é um tipo de mapa que a gente considera um mapa decolonial. Tá? Mapa, representação e poder. Então, se um país ele parece muito maior do que de fato ele é, significa que ele se torna mais poderoso do ponto de vista geopolítico. Compreenderam isso? Então, essa questão da cilíndrica direta, cilíndrica transversa, o UERJ apareceu com isso no passado, né? Mas a questão é que isso não importava muito, porque tem a ver, na verdade, com o fato de que... Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu tentar colocar isso para vocês aqui. Quem já trabalhou com isso é o Enem, mas para a UERJ não importa muito, não. O que a UERJ faz muito? A UERJ coloca algumas alternativas que é só para vocês, para preencher a alternativa. Porque, por exemplo, se ela só trabalha com Mercator e com Petros, geralmente, o que ela vai colocar na D, na C e na D, sabe? Aí ela coloca esse tipo de coisa. Se ela só trabalha com azimutal, com cilíndrica e com cônica, o que ela vai colocar na letra D? Aí ela inventa umas coisinhas que, na verdade, ela não cobra. Mas isso aqui, ó, e calma aí, deixa eu colocar, que é a diferença entre a cilíndrica transversa e tal, isso aqui, ó, só para vocês verem. Ela apareceu com uma das alternativas. Tá vendo? Na verdade, a diferença aqui, ela é só a forma como esse cone... Esqueci de mudar, né, o slide, botar o slide de novo. Peraí. Essa besteirinha aqui, ó. É como se esse cone tivesse só invertido, colocado ali numa direção diferente, sabe?
Por exemplo, em vez dele estar ali dessa forma aqui vertical, que é como geralmente ele é representado, né, na transversa ele está deitado. A UERJ não está nem aí para isso, ela só queria preencher resposta. Ela queria colocar uma alternativa a mais, não tinha que colocar, ela colocou a cilíndrica transversa. E aí pegou uma galera, entendeu? Mas não importa muito para ela. Tá? E aí, voltando aqui ao assunto, né? Falei de Mercator, entenderam isso, é uma projeção muito importante de vocês entenderem, tá? Porque a segunda projeção mais importante de vocês entenderem é a projeção de Gall-Peters, que é a preferida da UERJ, que é o nosso gabarito. Tá? Porque é um tipo de projeção que ele é criado, na verdade, por James Gall lá em 1855, século XIX, só que ela não foi muito, não foi muito importante na época, não foi muito dada atenção para ela, tá? Mas ela volta a aparecer dentro do cenário global, né, como importante, a partir dos anos 70, quando um cara chamado Arnold Peters vai trazer essa projeção de volta. Por isso que acabou batizando essa projeção de projeção Gall-Peters, né, fazendo uma homenagem aos dois caras que pensaram isso. Tá? Mas por que o UERJ gosta tanto desse tipo de projeção? Porque ela entra no contexto de disputa de narrativa. Quando o conceito de terceiro mundo ele surge justamente como uma forma de dizer que parte do mundo não fazia parte da dicotomia da Guerra Fria, né? Porque o primeiro mundo era o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o segundo mundo era o bloco socialista, liderado pela União Soviética, né? E o terceiro mundo seriam os países que ficavam negligenciados nessa disputa, né? E muitos deles, assim, negligenciados e vivendo um capitalismo tardio, que é um termo que a gente utiliza para países que demoram a entrar no universo da industrialização, como é o caso do Brasil, que só se industrializa no século XX. Né? Então, não tem protagonismo, acaba virando um jogo de peteca na mão desses dois polos. Então, começa a se discutir a existência desse terceiro mundo. Tá? E eu quero que vocês entendam bastante isso, porque esse assunto vai servir para mim como link para a próxima questão. Tá? Então, Peters, ele propõe esse modelo como uma forma de, olha, vamos mostrar para o mundo como, de fato, são as dimensões entre as nações. E aí a gente entra um tipo diferente de projeção, que é a projeção equivalente. Ser equivalente é o oposto de ser conforme. Por quê? Em vez de preservar os ângulos, como fazia a projeção de Mercator, ele vai preservar as áreas. Então, você consegue comparar exatamente o tamanho real entre os países. Tá? Mas aí o problema é que você perde a precisão dos ângulos. Só que reparem que nesse momento, década de 70, isso não importa mais tanto. Porque ninguém mais usa mapa para navegar, a gente usa satélite, né? A gente usa GPS. Né? A gente está começando a ter esse tipo de tecnologia. Então, agora, representação cartográfica se torna um instrumento político. Tá? E é aí que o Peters entra fazendo esse tipo de abordagem. Tá? Por isso que o UERJ gosta tanto dele. Então, a gente está falando de um mapa cilíndrico. Reparem que agora a proporção da América do Sul e da África está preservada e não diminuída, como no modelo de Mercator. Tá? E aí ele está priorizando, seja o terceiro mundo, né? Ou seja, o que hoje a gente chama de sul global. Entenderam? Show de bola? E aí a gente vai para as outras duas, né, que é de Moade e de Robson, que entra naquele tipo de projeção que só serve para preencher lacuna. Né? Pode ser que um dia eles cobrem? Pode, aparece de vez em quando, aparece sempre, né, como alternativa. Mas é importante a gente saber, mas reparem que nunca é o gabarito, quase nunca foi até agora, né, pelo menos. Reparem bem, né, que a gente está falando de Moade agora, a gente está falando desse aqui, ó, esse carinha aqui, né, 1805. Reparem que é até anterior, né, ao Peters, né, bem anterior, na verdade, né, mas eu coloquei os dois juntos porque eu queria que vocês vissem a diferença, né, entre Mercator e Peters. Né? Mas vamos lá, né, a representação de Moade, ela também é equivalente, ou seja, ela também entra nessa lógica de preservar as áreas, tá, e abrir mão dos ângulos não são importantes aqui, né, repara que ela fica ali meio, os ângulos estão meio tortinhos, né, e ela é chamada de uma representação que ela é pseudocilíndrica, tá, ela não é cilíndrica, porque ela curva os meridianos, porque é uma projeção cilíndrica, de verdade, ela mantém os meridianos bem retinhos ali, né, 90 graus, então ela não é cilíndrica, mas ela é chamada de pseudocilíndrica porque ela é quase cilíndrica, né? Você vê a desimportância dela. Tá? E é exatamente essa curvatura dos meridianos que provoca a distorção dos ângulos, tá? Mas, ao mesmo tempo, é o que permite que as áreas fiquem mais proporcionais, tá? E, por fim, a gente tem a de Robson, que é uma projeção que foi criada em 1963. Ela tem uma importância histórica interessante da gente
da gente observar, porque ela foi uma projeção que foi encomendada pelos Estados Unidos, tá? E por que isso? Porque na época a gente estava tendo essa discussão de como que os mapas eles representavam o planeta e os países que ficavam negligenciados. Então, dentro dessa discussão, que até daqui a pouquinho o Peters vai propor o mapa dele, é o que os Estados Unidos vai tentar também entrar, tá? E aí o mapa de Robinson, ele está inserido nessa disputa e funcionou como uma resposta americana a essa crítica. Então, foi uma tentativa de criar um mapa mais equilibrado, né, mas sem abrir mão desse protagonismo norte-americano, né, que foi quem encomendou, de fato, esse tipo de mapa. Então, é um tipo de projeção que a gente chama de alifática. O que significa isso? Significa que, se a conforme ela preserva os ângulos e a equivalente preserva as formas, a filática, perdão, gente, a afilática, ela preserva todas as regiões um pouquinho. Deixa eu tentar melhorar aqui, tá? Ela vai distorcer tudo só um pouquinho. Ela distorce um pouquinho os ângulos, ela distorce um pouquinho as áreas, ela distorce um pouquinho as distâncias, ela distorce tudo um pouquinho para não sacrificar nada demais, entende? Para não sacrificar nenhuma propriedade completamente. Deu para entender? Não é tão importante, nunca foi cobrado, para a gente, no intensivo, não é o que a gente precisa se preocupar, tá? Mas, assim, reparem que os paralelos são mantidos em linhas retas, mas os meridianos, eles acabam se curvando, que vão convergir aí suavemente para os polos, né? Parecendo até visualmente o mapa de Moebius, tá? Mas com um princípio geométrico diferente, tá? Em relação à superfície, a gente também está falando de uma projeção cilíndrica, mas em alguns lugares vocês podem ver como pseudocilíndrica também. Foi? Ficou muito confuso, muito difícil? Deu para pegar? Então, assim, gente, resumindo, qual é mais importante para a gente? Mercator e Petris. Como a gente vê a diferença? A de Mercator é a que a gente está acostumado a enxergar. A gente sempre vê ela, né, igual. Né, sempre parece igual ao que a gente está acostumado. Né? Qual que é o ERG gosta mais em relação à superfície de projeção? Tá? Cilíndrica. Mas se for uma matéria jornalística falando sobre distância real de escala, a gente vai preferenciar a azimutal. Show de bola? Vocês querem um intervalinho de 10 minutos? Então, ó, naquela jogada, tá? Vou parar de gravar, só para a gente não ficar com essa lacuna. Sem falta, 8h10 eu estou voltando com vocês. Sem evasão, tá? Se tiver muita evasão, aí eu vou entender que vocês não estão querendo continuar a aula e eu não vou continuar, tá bom? E a gente tem muito assunto para falar ainda. A gente vai falar de ditadura militar ainda, né? A gente vai falar de uma série de coisas, tá? Que são importantes. Então, tá bom, gente. 8h10, estamos de volta sem falta, tá? Não vou me atrasar.